E eu sei que quando eu começo assim, mais dia, menos dia, eu venho cá avisar que não é nada consigo. Não é? Que antes do fim da semana, ele fugiu e levou o maior do colégio dele com ele. Um panhonhas que a gente lá tinha. Do menos autónomo. O outro não sabia sobreviver na rua às 7 da noite. O nosso não. O nosso tínhamos herdado. Bem, quando os educadores vieram dizer à diretora que aqueles dois não apareciam, a diretora que fez muita impressão foi o outro. Ela dizia, o Rui avisou-me que ia fugir, eu não acreditei, mas ele avisou-me. Mas agora, diziam os todos, eles andavam muito juntos. O outro, já não me lembro o nome, do grande, vivia fascinado. Então, não tenho mais deles onde voltar. O outro voltou. Mas o Rui só voltou no fim do verão. Com a perna em gesso. De táxi. Vinha do Algarve. Explicou, o senhor disse, porque ele explicar, não é? Que o senhor o tinha visto com a perna partida, um senhor estrangeiro. Tinha tido muita pena dele. Tinham levado ao hospital. Quando ele disse que era da Casa Pia, porque eles depois, quando ficam fragilizados, a instituição referência, mal por mal, que elas sempre tomam conta de mim. E então, que o senhor tinha pago o táxi para o trazer à Casa Pia. Claro, a história não era esta, mas ele nunca saiu daqui, e tinha para aí 11 anos. Nunca saiu daqui e apareceu com a perna em gesso. Lá o aturamos o verão inteiro com a perna em gesso, quando é que ele havia de ir, e depois de vez em quando ia ali. Para estes miúdos fugir não é o mesmo que para os nossos filhos fugir. Para estes miúdos fugir é ir ali e não vir à hora marcada. E depois ficar 3 dias ou 3 meses é indiferente. Nunca ninguém os procurou. Nunca ninguém ficou ansioso por eles não estarem. Não respondi à sua pergunta. Do grupo dos miúdos abusados, que a associação, um grupo de pessoas, desde mestrados a psiquiatras, fundou a rede de cuidadores, que procura cuidar dos miúdos que saíram deste processo e de outros, em si, viável, que era significativo, tentou convencer que eram homossexuais para os abusarem. Tu gostas, vais ver que gostas, porque tu és homossexual, não tenhas problema. E eles convenceram-se. Quando perceberam que namorar, tirando um que é mesmo homossexual, eu só tenho no grupo um que é homossexual. Eles quiseram imediatamente arranjar 20 namoradas. Mudavam de namorada quase diariamente, exibiam-se em afetos perante toda a gente para provar bem a sua masculinidade. Tiveram uma urgência muito grande na reprodução, que era a sua marca de masculinidade deixada, e são crianças mal acabadas. Eles, os filhos, não sei ainda o que serão, mas eles, eu e aqueles que trabalhamos mais diretamente com eles, não temos um trabalho científico que o prove. Eu não acredito no determinismo, mas constato que há componentes da sua personalidade que ficaram atingidos in leve depois das experiências pelas quais passaram. Havia outra pergunta, já sei qual é. Os casais... Olha pá, a gente não escolhe os pais que tem. E, portanto, eu já tenho visto filhos de famílias monoparentais que estão muito mais bem acompanhados do que filhos de família de casais
heterossexuais, todos normaizinhos e aceites pela sociedade como se fossem perfeitos. Sobre os filhos a adotar por casais homossexuais ou partos induzidos em barrigas de aluguer ou mulheres lésbicas que comprem esperma. Quem sou eu? Eu acho que conheci em Lisboa o primeiro caso, não sei se é o primeiro, mas o primeiro caso conhecido de uma criança adotada por 2 homossexuais do sexo masculino. Claro que não foi adotada enquanto casal homossexual, porque ainda não havia a lei que permitia o casamento entre homossexuais. Mas foi adotado por uma das partes e o tribunal concedeu-lhe o direito de adoção, porque era e é uma pessoa muito considerada, e depois passou a viver com os 2 até hoje. É da idade do meu filho vai fazer 40 anos. Vivia num ambiente com muita gente. O trabalho dos pais era num ambiente muito alargado e, portanto, a noção do feminino e do masculino, porque o problema dos casais adotados por casais homossexuais, na minha opinião, isto não é verdade, é a minha opinião, é que a personalidade não vai ter o poder de diversificação de género do feminino e do masculino, porque de facto um casal de homossexuais, a história de que a gente diz um é homem e outro é mulher, isso não é perceptível para uma criança. E isso não ajuda a crescer equilibradamente. Não é que eles ou elas não tratem corretamente das crianças, mas há ali uma lacuna. Mas nos casais heterossexuais eu tenho visto tantas lacunas outras, ou as consequências dessas lacunas, nós encontramos em todos os sítios. Basta ler o Correio da Manhã, todos os dias, para ver quantos pais é que abusam das filhas, quantos avós é que abusam das netas, quantas mães é que abusam dos filhos e das filhas, quantos casais heterossexuais é que utilizam os filhos para seu belo prazer sexual. Quem sou eu? Eu tecnicamente posso dizer, há ali uma lacuna objetiva. Essa lacuna é determinante? Então, para isso, teríamos que dar um certificado de equilíbrio a todos os casais heterossexuais. E, como sabem, não têm. Não temos. Portanto, eu conheço, vivo muito feliz há 40 anos. Não conheço muito mais. Sei que não é comum e, portanto, ele um dia vai perceber que tenho 2 mães ou que tenho 2 pais e que não é assim que as pessoas nascem. Mas eu também já vi tanta coisa resultante de casais chamados normais que para mim não há normalidade. É bom o que for eficaz para a criança. Se me perguntar
que é que prefere? Uma criança internada numa instituição ou com um casal homossexual? Não sei, depende do casal homossexual, depende da instituição e depende da criança. Mais questões? Em relação aos casais homossexuais e a sua pretensão de adotar, se não se criou um estereótipo em relação ao facto de se dizer que uma criança, ao ser adotada por um casal homossexual, vai ter dois pais, inevitavelmente, ou vai ter duas mães, inevitavelmente. Não será isto um estereótipo que acaba por prejudicar crianças e pessoas adultas no seu desejo de paternidade? Eu acho que foi isso um bocadinho que eu acabei de dizer. Então, Vamos lá ver. Há um É um século, conceito. a homossexualidade era um crime. Mas então há que desmistificar, é aqui também que eu quero chegar. Há que desmistificar. O que eu acho, eu percebo o seu ponto de vista, mas as pessoas não passam a ser equilibradas só porque são homossexuais. Porque há homossexuais equilibrados e heterossexuais desequilibrados. As pessoas, independentemente da sua opção sexual, podem ser mais equilibrados, menos equilibrados, mais felizes, menos felizes. E uma coisa que é importante para uma criança é crescer com adultos equilibrados, se possível, felizes, porque a gente não dá aquilo que não tem. E, portanto, se nós não temos, quer sejamos heterossexuais ou homossexuais, se não têm uma vida compensadora, uma vida equilibrada, dificilmente a poderemos passar como referência a uma criança. Claro que é um estereótipo, mas claro que duas pessoas do mesmo sexo não se podem reproduzir. Isto não é estereótipo. Isto é um facto da porcaria da natureza, que determinou que era preciso um de cada sexo para se reproduzir. Hoje temos toda a tecnologia que avançou de tal forma que permite, em qualquer caso, barrigas de aluguer, utilização do esperma de um para a concepção de uma criança, adoções, bem, tudo e mais alguma coisa. Se eles forem, ou elas forem, se eles forem duas bichas histéricas, os miúdos estão travados. Mas também há casais heterossexuais histéricos e outras coisas piores. Portanto, eu acho que isto é casuístico. Não é qualquer casal heterossexual que pode adotar uma criança. Então, também não pode ser qualquer casal homossexual que pode adotar uma criança. Que isso seja impeditivo, foi o que eu disse há bocado. Depende do casal, depende da criança e depende da alternativa que houver para essa criança. Entre um casal equilibrado homossexual e um casal equilibrado heterossexual, eu penso, eu não tenho certeza, eu penso que é melhor para a criança um casal equilibrado heterossexual.